falar sobre esse filme que, assim, é bombástico, né? Eu estava dizendo aqui que eu só li críticas positivas em relação a Odisseia. Um filme estreladaço, tem, assim, as maiores estrelas atuais ali de Hollywood. E eu quero saber sua opinião sobre ele. Então, Thalita, eu fui ver, vi na sessão de imprensa esse filme. Eu já esperava um filme muito bom mesmo, porque eu tenho gostado particularmente dos últimos trabalhos do Christopher Nolan, né? Você lembra que é o diretor de Oppenheimer, que é o filme que ganhou o Oscar, que é um filme maravilhoso. O filme anterior dele chama-se Dunkerque, que é sobre o desembarque de Dunkerque, uma batalha crucial da Segunda Guerra. Então ele tem feito filmes que têm me agradado muito, né? Ele já fez Batman, já fez filmes mais de fantasia, baseado em histórias em quadrinhos e tudo mais. Não é muito a minha praia, mas embora sempre mostrando uma maestria de cinema muito grande. E esses últimos filmes têm me tocado muito. E a Odisseia, ele está mexendo com não é que é um grande clássico da literatura mundial. A Odisseia e a Ilíada, que são as obras, os poemas épicos atribuídos a Homero, que ninguém sabe se existiu mesmo, não existem provas históricas da existência física de um poeta chamado Homero. Há quem diga que existiu sim, há quem diga que são vários poetas que escreveram essas obras, e essas obras foram se modificando ao longo do tempo. Elas são obras datadas pelos especialistas no século oitavo antes de Cristo. Quer dizer, na antiguidade mesmo, assim, e se considera que são os pilares da cultura ocidental, essas duas obras. Então, uma delas a Ilíada é sobre a guerra de Troia. E a Odisseia é sobre a volta desse herói, Odisseu em grego, e Ulisses em latim, são sinônimos, né? A volta problemática desse personagem para sua casa, que é Ítaca, onde o espera a sua mulher, Penélope. Lá ele é rei em Ítaca, e ele foi combater na guerra de Troia. E ele não consegue voltar imediatamente para sua casa, uma série de aventuras, e esse livro de poema, esse poema épico, ele mostra essa viagem dele de volta à casa. É, para quem gosta de aventura, essa é a aventura das aventuras, é a maior aventura já escrita da história da humanidade. Ela é a base de todas as outras aventuras, né? Então, é uma obra assim lapidar, uma obra gigantesca, maravilhosa. E pega esse cara, esse cineasta, que ele é um cara que tem um domínio absoluto da técnica cinematográfica, né? Aí ele resolve fazer essa obra, filmar essa obra, com câmeras IMAX. São câmeras de película de 70 milímetros, né? Quer dizer, o máximo da definição, o máximo da potencialidade do cinema. Um som maravilhoso. Eu tive o privilégio de ver esse filme e ouvir esse filme, porque a parte sonora é muito importante também, numa dessas salas IMAX. Nem todos vão poder ir, porque existem poucas dessas salas no Brasil. Eu li uma reportagem que diz que só existem 12 salas assim, perfeitamente adaptadas a esse tipo de filme. Se puderem, vão a uma delas. Se não, vão em outra sala que vão ter uma experiência também maravilhosa. Mas é um filme de cinema. Um dia ele vai chegar ao streaming. Não será a mesma coisa. É um filme para ser visto no cinema pela beleza visual, pelo esplendor das cenas, pela trilha sonora maravilhosa que acompanha algumas das batalhas, algumas dessas aventuras. Então, tudo isso é para ser fluído numa sala de cinema. Eu fiquei chapado, meus colegas ficaram chapados também. É um espetáculo cinematográfico muito grandioso. E sobre essa obra que é um negócio absolutamente espetacular. Como você falou, é um filme que convoca um elenco estelar, né? Quer dizer, o Odisseu, ou Ulisses, é o Matt Damon, a Penélope, que é a mulher dele, é a Anne Hathaway,
O Telêmaco, que é o filho dos dois, é o Tom Holland. O Antinos é o Robert Pattinson. A Helena, são dois papéis que são feitos pela mesma atriz. A Helena é a Clitemnestra, é pela Lupita Nyong'o. E a Atena é pela Zendaya. A Calypso, que é uma ninfa, uma deusa, uma ninfa, é feito pela Charlize Theron. E por assim, e vai por esse caminho, né? É um filme custoso, né? Dizem que custou 250 milhões de dólares. Você imagina a fortuna que custou esse filme. E está lá na tela essa despesa mesmo, quer dizer, é uma obra de arte magnífica que está aí à nossa disposição. Como eu falei, é a aventura das aventuras, e sem dar muito spoiler, porque apesar de milenar, muita gente não conhece ainda a totalidade da Odisseia. E os pontos principais dessa aventura, que é longuíssima, são livros enormes, né? Mas os pontos principais do enredo estão no filme, né? Quer dizer, ele entra em 1000 combates, ele desafia os deuses, ele mata um gigante que é filho do deus dos mares, né? E ele sofre a cólera de Zeus, que manda tempestades, manda raios, dizima a população, encontra-se com uma feiticeira que transforma todos os marinheiros em porcos. Ele vai passar esse é um dos episódios mais famosos, vai passar pelas sereias, que as sereias diz a lenda, que elas têm um cântico maravilhoso e uma aparência maravilhosa que enfeitiça todos os marinheiros. Então, eles se jogam para a água para irem ao encontro das sereias e aí são capturados por monstros, né? Então, tem a passagem famosa que o Ulisses, que é um cara ardiloso, ele, para os marinheiros não serem encantados pelo canto das sereias, ele passa uma cera no ouvido dos marinheiros para que eles não ouçam. Mas olha que detalhe, eu vou dar esse detalhe, um spoilerzinho aqui. Ele, Ulisses, ele é um ser curioso, então ele quer ouvir o canto das sereias. Então, ele pede que os marinheiros amarrem ele no mastro do navio para que ele, quando estiver encantado, não se jogue na água e não sucumba ao canto das sereias, mas ele quer ouvir. Essa é uma das características dele, viu, Thalita? Ele é um cara cheio de ardis, né? Ele consegue se livrar dos obstáculos dele pela esperteza, pela inteligência, e ele é um cara muito curioso, ele quer saber, e às vezes a curiosidade leva ele perto do abismo. Então tem muita coisa assim nessa história que torna essa história universal, porque ele não é um herói perfeito, ele não é, ele é cheio de defeitos, e ele no filme, ele é um herói arrependido, porque ele participou da Batalha de Troia, e foi um massacre. Eles conseguiram. Outra coisa, por exemplo, eles conseguiram entrar na cidade de Troia através do ardil do chamado cavalo de Troia, que é uma coisa que está na linguagem. O que é o cavalo de Troia, né? É uma esperteza, uma armadilha para o inimigo, porque é um cavalo oco que os soldados estão dentro deles e os próprios troianos levam para dentro da cidade pensando em adorar esse ídolo do cavalo. E aí os homens saem e começa o combate e eles abrem os portões da cidade para que o resto do exército entre. E aí começa o massacre da cidade de Troia. E esse massacre foi tão violento, foi um verdadeiro genocídio, ele deixa isso bem claro, né? É o presente de grego, vai né? Fica pesar, conhecido cavalo de Troia, presente de grego. presente de grego, exatamente. Que está na nossa linguagem, você viu? Uma obra do século VIII antes de Cristo, ele está na nossa linguagem comum. Você vê a dimensão da coisa, né? Mas esse massacre, ele foi fora da medida, né? Ele foi uma guerra levada assim ao extremo do genocídio, matando as mulheres, matando as crianças, dizimando esse povo. E isso pesa sobre a consciência do Ulisses. Então ele deixa bem claro,
também, e isso a gente tem que prestar atenção quando vê o filme, que é uma aventura da antiguidade, uma aventura de época, mas que fala aos dias de hoje, né? Condena o genocídio, traz essa questão mesmo da vitória sem honra, que é aquela vitória em que você dizima as pessoas, né? E que desrespeita a lei de Zeus. Sabe qual é a lei de Zeus? É a lei que prega a hospitalidade. Você jamais deve hostilizar o estrangeiro. Você deve recebê-lo em sua casa como se fosse um irmão. Essa é a lei de Zeus. Isso no momento em que existe no nosso mundo, 3.000 anos depois, uma intolerância progressiva com imigrantes, com pessoas diferentes de nós, né? E guerras de extermínio. Você vê como um poema do século VIII, de 3.000 anos atrás, transposto agora com toda a tecnologia para o cinema, pode falar também da nossa atualidade e criticá-la. O filme tem tudo isso, é uma grande diversão, mas é também uma grande reflexão política e ética. Sensacional esse paralelo que você fez, Zanin.